Bom, boa noite a todos que estão nos assistindo. Essa é a nossa terceira live que nós optamos por fazer de uma prestação de contas. É sempre bom conversar diretamente com a população, diretamente falar sobre temas interessantes que faltam algumas explicações. A gente só gosta de deixar muito claro qual é a dinâmica que a gente faz essas lives. Hoje o nosso tema é saúde, que eu acho que é um tema que envolve o interesse de quase toda a sociedade e de muita gente. E como que nós fazemos, regra geral, esse encontro? Para quem ainda não assistiu nenhuma live nossa, regra geral, a gente faz uma apresentação inicial de uns 40 minutos aproximadamente sobre a situação de como nós encontramos aquilo que nós fizemos e aquilo que nós planejamos fazer. Todas as perguntas, elas são feitas através do nosso WhatsApp, que é o Então, pode fazer por esse WhatsApp ou pelos canais que comumente vocês usam, tipo eOuve, ou qualquer outro canal da Prefeitura de Itu. Então, isso para a gente tem sido muito interessante. Nas últimas duas anteriores, nós conseguimos esclarecer muitas coisas que para as pessoas não ficaram claras. E essa comunicação para a gente é um bom caminho. Mas vamos começar a falar especificamente do nosso tema. O nosso tema hoje é saúde. Quer dizer, e para falar da saúde que nós queremos e imaginamos, a gente não pode deixar de falar sobre como que era a saúde de Itu. Então vocês estão vendo aí na tela algumas coisas, algumas situações que nós encontramos com fotos da época. Nós encontramos o início de uma obra de uma UBS no Portal do Éden, que é o UBS 13. Nós encontramos uma UBS 16, que é no São Camilo, também sem terminar. E vocês podem reparar aí praticamente só a casca da UBS 10, que é o Dona Tonica. Encontramos aí algumas situações também complicadas na questão do pronto atendimento. Então, essas fotos que vocês veem são do pronto atendimento da Vila Martins. E esta unidade existiu um pleito antigo, uma vontade antiga das pessoas, porque ela não tinha o atendimento pediátrico. Parece brincadeira, mas chovia dentro dela, ela não tinha gerador e ela apresentava um prédio bastante deteriorado. E a UPA, que hoje funciona a pleno vapor, ela foi inaugurada, mas só inauguraram a casca, que a gente chama, as paredes dela, porque ela não tinha nenhum equipamento, nenhum mobiliário e também não tinha nenhuma equipe para trabalhar dentro dela. Ela era simplesmente um prédio que foi aberto. Como que era a saúde de Itu? Nós tínhamos uma única ambulância para toda a população, para 170 mil pessoas. Ou a maioria dos exames e das cirurgias dependiam exclusivamente do Estado, a famosa vaga cross. E todos os prontuários estavam em papel, sem sistema com histórico de paciente ou verificação de atendimento. Débora. Então, essa é para vocês terem uma noção de como a gente encontrou. E não dá para você falar de o que foi feito sem ser realista. Não é simplesmente ficar criticando, mas é dizer a situação como é que estava. Só antes de continuar, a Adriana Santos agradecer, o Gilmar, a Salete que estão nos assistindo. Então, como eu ia dizendo, quer dizer, precisa se lembrar. Eu acho que você avaliar um serviço, você tem que saber como ele funcionava, para ver se ele melhorou ou se ele piorou. E como que funciona hoje o sistema de saúde de Itu? Vejam na tela. Hoje nós temos 16 UBSs, que é a obrigação do município. Essas UBSs fazem consultas, prevenção, vacinas, pré-natal e acompanhamento de doenças crônicas. Das UBSs, o caminho que o paciente segue é os ambulatórios. É sempre bom lembrar que a obrigação legal do município terminaria nas UBSs. As outras, principalmente os ambulatórios, são responsabilidade do Estado. Mas o Estado cumpre as suas obrigações totais? Não. Adianta a gente ficar reclamando? Não.
vamos fazer a nossa parte. Então, os nossos ambulatórios hoje têm as de especialidades médicas, o ambulatório da mulher e o ambulatório de moléstias infecciosas. Do ambulatório, se houver a necessidade, você pode encaminhar para o hoje nosso hospital, que são as feitas cirurgias de média e baixa complexidade. Outro caminho existente, e esse é um ponto muito importante que nós vamos falar muito nessa live, é como esses pacientes são encaminhados, referenciados. Todos que dão entrada na UPA, eles necessariamente passam para o sistema CROSS ou então recebem alta. Então, o que nós temos hoje na cidade de Itu é uma UPA 24 horas e um pronto atendimento municipal lá na região da Vila Martins. Destes dois serviços de emergência e urgência, ou o paciente entra na vaga CROSS para ser encaminhado para o melhor hospital daquela especialidade, ou então ele pode receber alta de não ser nada muito grave. Bom, vocês viram, na verdade, como que funciona tudo isso. E é muito bom falar sobre essas questões, porque grande parte dos pedidos e algumas reclamações que a gente recebe seriam responsabilidade do Estado. Só que essas responsabilidades foram passando para o município. E o município foi tendo que absorver, sem receber por esses serviços a mais. Agora, como é que nós chegamos no cenário atual, na nossa atual saúde de Itu? Nós nos colocamos 4 desafios prioritários e trabalhamos em cada um deles de uma forma diferente. Existia um grande desafio. Quando nós entramos, a cidade de Itu tinha um hospital que era a antiga Santa Casa, hoje administrado pelo Hospital São Camilo. E esse Hospital São Camilo, que sempre esteve aberto para o SUS, fazia o atendimento não só de Itu, como de mais 48 cidades na região. Se perguntar para a gente se a gente está também satisfeito com a forma como trabalhava o Hospital São Camilo, não. Mas nós nos impusemos um primeiro desafio, que foi a construção do primeiro hospital municipal da cidade, em toda a sua história. E ele foi inaugurado no dia 2 de fevereiro do ano passado, ou seja, ele vai fazer 1 ano este aniversário da cidade. Outra questão que eu acho muito importante se discutir, e eu não tenho nenhum problema falar em relação a ela, e até porque eu vejo que grande parte da população já entendeu tudo isso. O que existe hoje talvez seja a má fé de algumas pessoas que querem fazer as coisas não serem entendidas. É sobre a reabertura do pronto atendimento do São Camilo. Na campanha eu falei sobre isso? Falei sim. Achava que esse era o melhor caminho naquele momento. Achava que poderia ser reaberto o pronto-socorro do Hospital São Camilo. Mas eu, como qualquer pessoa, primeiro ouço pessoas que têm conhecimento técnico para fazer aquilo. E nossos técnicos, secretários, diretores, conhecedores de arquitetura hospitalar, perceberam que naquele local não existia a menor condição de ser reaberto um pronto-socorro. Quer dizer, não tinha por que a prefeitura fazer um investimento em reforma, em condições sanitárias, se nós tínhamos pronto já um prédio, como eu já disse anteriormente, que era o prédio do UPA, que teria condições muito melhores de receber um pronto atendimento. Porque ter aberto um pronto-socorro dentro do hospital não significa que os pacientes que entrarem no pronto-socorro serão necessariamente internados naquele hospital. Esse é um ponto muito importante. Então eu não tive nenhum problema em relação a isso. Se é para fazer um melhor atendimento, que era a questão do UPA, por que não? Então nós abrimos ali uma das mais modernas da região, unidade de pronto atendimento. E até interessante que eu estava vendo uma reportagem hoje da quantidade de UPAs que existem no Brasil e a quantidade delas que não funciona. Então a gente precisa comparar sim, precisa comparar como é que está a saúde de Itu em relação às outras cidades. Porque é assim que a gente vê se está boa ou se está ruim. E muitas dessas UPAs sequer funcionam hoje. Essa foi a grande demanda a ser estabelecida. E nós fizemos até um pouco mais. Nós não só abrimos um pronto atendimento melhor do que aquele que poderia ter sido feito no São Camilo, até porque eu volto a dizer, e as lives servem para isso,
para a gente falar também o que sente. Se vocês me perguntarem se eu sou uma pessoa extremamente feliz como a organização São Camilo trata a nossa antiga Santa Casa, também não sou. Eu preferia que fosse de uma outra maneira. Mas em vez de ficar reclamando exclusivamente do São Camilo, nós fizemos uma coisa que pouquíssimos prefeitos têm coragem de fazer. Abrimos o nosso próprio hospital municipal. E hoje ele faz praticamente 1 ano. E mais do que isso, eu queria que vocês conhecessem um pouco como é esse hospital por dentro. E esse, para nós, é um momento histórico. Esse hospital, ele representa o nosso sonho. A conquista que nos enche de orgulho e nos faz resgatar a esperança e a valorização do sentido da amizade e da colaboração. Dessa maneira, Itu dá passos largos, faz uma curva, vira sua história, apresenta à sociedade que é possível. É possível acreditar em sonhos, é possível acreditar no futuro, só que é preciso fazer um presente de responsabilidade, austeridade e dignidade. Esta equipe está fazendo isso e tenho certeza absoluta que essa inauguração do hospital é um marco na história dessa cidade, de mais de 150 anos, que este é o caminho e sempre será o caminho de uma Itu sem igual. Muito obrigado. Olha, eu vi aqui nesse intervalo que 2 comentários que eu acho interessante a gente fazer uma consideração sobre eles. Até porque eu tenho certeza que eles não são maldosos, eles são para tentar esclarecer as coisas, que é o da Salete e do Marcos. Eles escrevem, em regra geral, assim: por que você prometeu e não cumpriu? Você não conhecia a realidade? Olha, Salete e Marcos, eu não só conhecia a realidade, como eu fui um funcionário daquele hospital. Eu sou um dentista, sou especializado em cirurgia bucomaxilo e trabalhei por anos ali dentro, conhecendo o lado bom e as dificuldades por quais a Santa Casa passava. E trabalhei inclusive no pronto-socorro antigo. O que eu não imaginava é que em tão pouco tempo eles deixariam uma estrutura ser deteriorada daquela maneira. E eu não tenho problema, como nenhum ser humano deve ter, de saber o que é melhor e escolher o que é melhor para a minha cidade. E essa escolha foi feita. Eu tenho certeza absoluta que entre escolher um prédio como o da UPA, que acabava de ser construído, e um prédio antigo, você também, Salete, você, Marcos, também fariam a escolha que eu fiz. Mas agora, voltando um pouco à questão do hospital, nós somos um pouco além de fazer só o hospital. Nós abrimos um centro de diagnóstico. E esse centro de diagnóstico tem modernos equipamentos, não só tomografia, ultrassom e raio-x digital. E para vocês terem uma ideia, tem alguns números aqui, que a primeira vez que eu vi, eu confesso que até eu me impressionei. Nesses 4 meses de funcionamento, nós fizemos mais de 6.500 exames. 6.500 exames em 4 meses de funcionamento. E tem uma outra coisa, a cada mês que passa, nós fazemos mais 100 exames de eco, que é o ecocardiograma. Agora nós vamos entrar no nosso segundo desafio, que são as unidades básicas de saúde. E o que nós fizemos para melhorar esta realidade? Como que a gente melhoraria o atendimento? Porque grande parte do atendimento, fora a boa qualidade da recepção, é uma coisa chamada acolhimento. É como você recebe o paciente, é como você informa o paciente.
E também tinha uma realidade que eu pontuei aqui para ficar um pouco mais didático para vocês, que nós colocamos em grau de prioridade. Primeiro, nós criamos o Zero Fila da Saúde. Em cada semana, em cada dia, nós íamos em uma das nossas 16 unidades e chamávamos todos aqueles pacientes que tinham alguma demanda a ser resolvida. E aquelas que eram possíveis, nós encaminhamos todas. Isso reduziu drasticamente. Não resolveu tudo, mas reduziu drasticamente as filas de exames que nós tínhamos. A outra situação era uma coisa chamada zeladoria, que serve para toda a cidade, que é como cuidar dos prédios. Então é pintura, é você melhorar a condição do encanamento, é você melhorar a condição da rede de acesso de informações. Isso nós fomos fazendo gradativamente e muitas coisas ainda estão por serem feitas. Outra muito importante, hoje não dá para se falar em nenhuma área de especialidade sem falar numa coisa chamada informatização. Informatização significa você dar mais conforto ao paciente, você tornar a marcação de consultas, você tornar toda essa relação mais transparente. Então, essa informatização que no começo sempre dá um pouco de confusão, ela vem sendo feita dia após dia em toda a nossa rede de saúde. E tem agora aqui uma questão que eu confesso que fui muito aconselhado a não fazer, mas hoje eu não me arrependo, que era colocar relógio ponto. Todos os funcionários têm que ter relógio ponto. Não importa se ele é enfermeiro, se ele é dentista, se ele é médico, ele tem que cumprir os seus horários, como todo mundo tem que cumprir. No começo, isso deu um pouco de trabalho, e eu sei que muita gente não ficou contente, mas o que me importa é que aqueles que são atendidos fiquem contentes. Os funcionários, no caso, esses funcionários da saúde, têm uma obrigação. Então, para mim, tanto a enfermeira, quanto o pessoal da limpeza, quanto a nutricionista, quanto a técnica de enfermagem, quanto ao médico, são exatamente iguais. E todos têm que cumprir horário, sim, e vão cumprir. Isso foi um compromisso, e esse compromisso está sendo feito. E o que eu já disse, que é muito importante, é a questão de humanizar o atendimento. Esses canais de comunicação que a gente abre é até para receber reclamação. Eu acho que nós temos na prefeitura toda mais de 4.400 funcionários. Então, quando você receber um atendimento que você julga um pouco mais agressivo, que não é aquele que é o ideal para uma unidade de saúde, passa para a gente. Por isso que todos os funcionários públicos hoje têm uma obrigação de usar o crachá, até para a gente saber de quem está falando. Então, não é justo, se alguma coisa aconteceu, nós estamos extremamente abertos, porque a gente não consegue controlar tudo. Você sabe bem disso. E agora nós estamos criando um programa que era o antigo o médico da família e que começa a funcionar já no próximo mês. E nós vamos chamar esse programa de Atende Mais. São 16 médicos que vão ser contratados em período integral. Então, só fazendo um pequeno descanso aqui e agradecer algumas pessoas que estão nos acompanhando, que é o Márcio Ferreira, o Sérgio Ribeiro, a Daniela Gatti, a Tânia, a Luciana Vital, o Bruno Boff, o Emerson Sandro, agradecer também a Jaqueline, Maitê, a Carla, o Marcos, a Mariana, a Andressa, outros que estão assistindo a nossa live, que é o Charles, a Sirlene, a Eliaci, a Maria José e a Carmen Santos. Então, obrigado a vocês que estão nos ajudando quando vocês assistem, e nos ajudando a transmitir também essa informação para outras pessoas. Como eu disse lá no início, retomando um pouco a nossa explicação, nós tínhamos 4 desafios. Já falamos de 2 e agora vamos para o terceiro desafio. Qual era ele? A ampliação dos exames das especialidades atendidas em Itu. E o que nós estamos fazendo para resolver a questão das especialidades? Primeiro, é sempre bom relembrar, especialidades não seria uma obrigação do Serviço Público Municipal. O Serviço Público Municipal de Itu, especificamente, tem o seu número de especialidades, que não era uma obrigação, e sim uma obrigação do Estado. Mas mesmo assim, a Prefeitura custeia isso. Tem uma conta que parece assustadora, mas é verdade. Se a Prefeitura de Itu fizesse exclusivamente os procedimentos que pela lei ela é obrigada, nós não gastaríamos 32 milhões de reais. Ou seja, hoje nós pagamos para alguns serviços durante um ano mais de 32 milhões de reais
porque o Estado não faz a sua parte. Então esse é um número que precisa ser colocado. Não é uma crítica direta a este governo, mas é uma crítica direta a todos os governos que vão deixando a responsabilidade para o município e não mandam os recursos financeiros específicos para aquilo. Mas o que nós fizemos na questão de especialidades? Primeiro, aumentamos o número de médicos especialistas e incluímos vários exames que não eram oferecidos pelo município. Mapa, Holter, teste ergométrico, ecodoppler, tomografia, raio-x, ultrassom, endoscopia e colonoscopia. Esses são alguns deles que não eram feitos e nós fizemos a partir do nosso governo. Eu só gostaria de relembrar vocês que querem ou acham conveniente fazer algum tipo de pergunta. O nosso WhatsApp é 97 para o nosso quarto desafio, que era o atendimento de urgência e emergência na cidade de Itu. E como nós estamos trabalhando e trabalhamos para resolver o problema de urgência e emergência na cidade de Itu? Primeiro, a questão do PAN da Vila Martins. Aquele PAN tinha uma condição física extremamente deteriorada. Então nós aproveitamos uma parceria, reformamos todo o pronto atendimento e colocamos uma demanda antiga da região do Pirapitingui, que era incluir o atendimento pediátrico. Então hoje o PAN da Vila Martins tem sempre um pediatra de plantão. E como eu já disse lá atrás, mobiliamos e fizemos toda a instalação de equipamentos e aparelhos novos na UPA, que fica ali na Nossa Senhora da Aparecida. E quando eu falo de UPA, é muito interessante e é um tema que eu gosto de conversar, e nós vamos conversar bastante sobre eles, que é a questão específica do tempo de espera. Quem são os pacientes que devem ir para o pronto atendimento? Quanto tempo é razoável esses pacientes esperarem o seu atendimento? Então, eu vou falar agora um pouco, tentar ser o mais didático possível sobre o tempo de espera numa unidade de pronto atendimento. Não necessariamente e não obrigatoriamente o tempo de espera tem uma relação direta com a ordem de chegada. Pronto atendimento e pronto-socorro tem uma coisa chamada Protocolo de Manchester. Vamos dar uma olhada aí na tela. O que é esse protocolo de Manchester? O atendimento nas unidades de emergência e urgência são medidos do tempo de chegada do paciente até o horário do seu primeiro atendimento, que é feito na triagem. Então, quando a gente quer dizer o tempo que o paciente ficou esperando para ser atendido num UPA ou num PAN, é da hora que ele entrou até a hora que ele foi chamado para triagem. Quando ele passa para triagem, tem 5 cores nas quais ele é classificado. Se você olhar aí na tela, nós colocamos até uma mãozinha, no UPA, por exemplo, eles recebem uma pulseirinha. Então essa pulseirinha vermelha, ela significa que o tempo vai ser 0 de atendimento. Outra, que é a pulseirinha amarela, que vocês estão vendo na sequência, elas... Laranja, é porque na verdade a minha colinha aqui tá tudo em preto e branco. Então, quer dizer, se você chegar com a vermelha, vamos retomar um pouco. Você chegar e for classificado com a vermelha, imediatamente você vai ser atendido. Então, o tempo de espera tem que ser 0 com a pulseira vermelha. Se você receber uma pulseira laranja, você tem um tempo médio de atendimento de 10 minutos. Se você receber a pulseira amarela, veja aí embaixo que você pode ler que necessita de atendimento rápido, mas podem aguardar. O tempo razoável de atendimento é até 50 minutos. Se você receber uma pulseira verde, você vai poder aguardar o atendimento e ser encaminhado até para outros serviços, se forem necessários, que são considerados os casos pouco urgentes. E se você receber uma pulseirinha azul, significa que vocês não só podem aguardar até 240 minutos o atendimento, como ser encaminhados para os outros serviços de saúde. Então, isso é bom sempre guardar isso, porque para não ter aquela discussão, por que fulano chegou e foi atendido antes que eu?
A grande verdade é que mais de 50% dos pacientes que entram nas nossas unidades de pronto atendimento não deveriam estar ali naquele determinado momento. Regra geral, esses pacientes são os que recebem a pulseira verde e a pulseira azul. Esses pacientes poderiam tranquilamente passar pelas unidades básicas de saúde. Isto é correto? É uma questão de humanidade. Eu acho que quando você vai num serviço sem a real necessidade, você coloca em risco aqueles que precisam com mais urgência. Então, essa é uma forma de conscientizar as pessoas que devem procurar o pronto atendimento em casos específicos de emergência, e não em casos em que a gente poderia passar por uma unidade básica de saúde e resolveu depois passar no pronto atendimento. Então, esse tempo existente, quando vocês olharem ou para a sua pulseira, significa que é aceitável esperar até esse determinado tempo específico que vocês já viram na tela. E esse protocolo de Manchester não fomos nós que inventamos. Não somos nós que queremos que seja assim, ou achamos por isso ou por aquilo, que você pode ou não esperar. Isso é um estudo extremamente profundo e é utilizado em todo o mundo. Então não é uma questão só de Brasil, não é uma questão só de Itu. Mas não bastasse isso, nós aproveitamos e colocamos mais um médico em horário de pico para atender os pacientes. Porque existem horários mais específicos em que, por uma questão de estatística, o número de atendimentos passa a ser mais necessário. E além disso, nós temos 3 médicos e 2 pediatras durante todo o dia. E, regra geral, informamos, inclusive, qual é o nome deles que está em atendimento naquela unidade, naquele momento. Então, essa é a questão do pronto atendimento. Fora isso, eu já coloquei lá no começo, quando nós assumimos a Prefeitura e a Secretaria de Saúde, nós tínhamos uma única ambulância. Hoje, nós temos mais 6 ambulâncias. Criamos também o SAMU, que é uma central que regula para que a ambulância não faça o serviço de táxi e funcione exclusivamente para buscar ou levar pacientes realmente necessitados. Com isso você melhora, otimiza aqueles que merecem ser atendidos. Aí está uma tela, faço até uma correção, 5 novas ambulâncias, é que a 6ª está vindo. Então, todas elas têm forte capacidade técnica, algumas conseguidas por emendas parlamentares, outras reguladas pelo SAMU, enfim, são ambulâncias dignas e típicas de qualquer serviço de alta qualidade em qualquer lugar do país. Fazer um pouco aqui a nossa parada, não deixar de agradecer aí a Maria Angélica, o Anderson, a Karen, a Sara Soares, a Camila Marques, a Wanda Marques, a Tereza, a Rita, o Marcos, a Gabriela, o Everton e o José. Muito obrigado a vocês que assistem, que ajudam com as perguntas, inclusive com as sugestões. Agora nós vamos falar um pouco do que nós estamos fazendo no momento. Quer dizer, o que está sendo feito agora? Primeiro, nós continuamos a fazer, e agora de uma velocidade um pouco maior, a informatizar todas as unidades. Não é possível se aceitar que num período de tempo nós tenhamos todos aqueles prontuários, aquelas pastas amarelas entulhando as prateleiras. Isso vai ter que acabar e nós estamos trabalhando para isso, até para ter uma transparência maior em toda a nossa rede pública. O que está sendo feito também? O nosso hospital municipal, e aí eu estou falando do nosso hospital municipal, não do São Camilo, que também atende o SUS, está ampliando o número de cirurgias que estão sendo feitas através da compra de novos equipamentos. É um arco cirúrgico que eu vou falar daqui a pouco para vocês. E uma novidade que passa a funcionar provavelmente a partir do mês de fevereiro é a contratação de 16 médicos para trabalhar em período integral nas unidades básicas de saúde, que é um grande questionamento que existe. Quer dizer, todo mundo que chegar na unidade vai sempre encontrar um médico ali disponível. Tem uma coisa que a gente faz das UBSs, você que usa o serviço, também é sempre bom reparar, nós temos ali uma plaquinha, e essa plaquinha mostra um problema grave que a saúde tem, que é o que a gente chama de absenteísmo, ou falta dos pacientes. Todo mês
nós colocamos ali a quantidade de pessoas que deixa de ir nas consultas, tanto na área de clínico geral como de ginecologia. Então, quando vocês usarem o OBS, dá uma olhada ali e vê quantas vagas a gente poderia ter aproveitado melhor se não fossem as faltas existentes. Nós estamos continuando também o Zero a Fila da Saúde. Agora, no dia 2 de fevereiro, a gente vai mudar de local, vamos fazer uma nova sede da fisioterapia, uma nova central que vai funcionar onde funcionava ali o CADA. Então, ela é mais centralizada, favorece pela facilidade de acesso dos transportes coletivos. Isso vai ser um ganho. Já fizemos isso na região do Pirapitingui, transferimos de local também a fisioterapia, começamos por lá, que já está num lugar muito melhor, muito mais próprio para receber a fisioterapia. E agora eu queria falar também um pouco de vocês para falar de futuro. Eu acho que não se pode falar de saúde sem nós falarmos um pouco do futuro. E aproveitar uma live, aproveitar um momento desse, até porque essa decisão foi tomada ainda hoje. Nós jamais demos qualquer tipo de informação que não tivesse embasada em fatos reais. Nós tivemos hoje uma reunião ao meio-dia e eu tenho a tranquilidade, talvez orgulho até um pouco, porque não dizer, eu acho que o homem público tem essa questão de ver as coisas acontecendo. A partir das próximas semanas começam a ser construídas 8 novos leitos de UTI no nosso hospital municipal. Nós já tínhamos as unidades pré-intensivas e agora nós vamos abrir 8 leitos de UTI no hospital municipal. Essas UTIs, elas não servem só para ajudar ou para encaminhar aquele paciente que tem um quadro bastante grave, mas elas vão permitir ao nosso hospital municipal fazer cirurgias de porte maior. E isso não vem só. Nós não vamos fazer só os 8 leitos, que já é muito. Nós estamos instalando também um novo arco cirúrgico. O arco cirúrgico é um equipamento extremamente moderno que vai aumentar em 20% a capacidade e o número de cirurgias que serão feitas no nosso hospital municipal. Então, com muita tranquilidade e até explicando à sociedade, as coisas vão acontecendo. Só que para acontecer elas precisam de seriedade, elas precisam de um diálogo franco com a sociedade, que tudo é possível. Então isso nos permite hoje sonhar com um futuro melhor. Então já nesse ano de 2020 vai começar a funcionar dentro do Hospital Municipal uma UTI com 8 leitos. E temos algumas outras coisas a serem feitas nesse ano de 2020. Nós vamos fazer a reforma do Jardim das Rosas e vamos instalar ali um raio-x digital. E um pouco mais, para 2021, é o momento de criar um prédio próprio, que a gente possa ter da UBS 8, que é aquela UBS que fica no bairro Brasil. E uma outra coisa que nós trabalhamos para 2021 é ter o ortopedista 24 horas. Esse é um projeto para o futuro. Para 2022, nós temos a previsão de fazer uma policlínica na região do Pirapitingui. É uma possibilidade e agora isso já virou um projeto. Então, em 2022, nós devemos estar com essa unidade praticamente pronta. E também atender uma demanda antiga do servidor, que é fazer uma UBS do servidor, com horário um pouco mais flexível e com uma equipe multidisciplinar. 2023, nós esperamos chegar com as unidades todas nossas 100% informatizadas. Isso vai terminar definitivamente com todos os prontuários de papel. E também comprar mais 2 novas ambulâncias. E para o ano de 2024, nós vamos inaugurar com certeza um novo prédio do PAN da Vila Martins e também uma nova ala do nosso hospital municipal. Eu gostaria de reforçar para vocês o nosso WhatsApp, que é 973627525. Gostaria de reafirmar o que eu disse no começo dessa transmissão, que nós vamos responder a todas as perguntas, algumas que são de caráter individual,
que envolvem ética, que envolve alguma questão específica e particular, nós vamos responder também na rede particular, para não expor o paciente nesse sentido, e todas que não der tempo de serem respondidas, serão respondidas após o término da transmissão. E vamos começar com algumas perguntas que nós recebemos durante a semana, durante o anúncio dessa transmissão, e vamos começar aqui com uma do Nelson da Silva Gonçalves. Eu queria saber se adianta entrar com ação judicial quando o paciente é encaminhado pelo CROSS. Olha, Nelson, toda judicialização que a gente chama não é um bom negócio nem para quem faz e muito menos para aqueles outros que estão na fila de espera. A judicialização é uma forma indireta de você furar a fila, porque não somos nós que escolhemos quem deve ou quem não deve. Assim fosse, o sistema CROSS é um sistema de referência para todo o estado. Itu, Salto, Porto Feliz, Campinas, São Paulo, qualquer cidade é obrigado a incluir o paciente no CROSS. O que eu acho que adianta sim, Nelson, é a gente trabalhar cada vez mais cobrando essa postura em relação ao governo do estado. E isso nós fazemos também, e eu acho que é importante que você também nos ajude a fazer isso. O sistema CROSS, ele tem um bom fundamento, mas ele precisa ser aperfeiçoado, precisa ser um pouco mais ágil. Isso eu concordo com você. Mas ele também não faz de má fé. Quer dizer, cada vez mais a sociedade vai para a rede pública. E essa rede pública cada vez mais aumenta a sua demanda. Os hospitais vão ficando cada vez mais condensados, mais cheios, com mais dificuldades técnicas. Vamos fazer agora aqui a pergunta da Sueli Aparecida Cecílio. Gostaria de pedir que pudesse ser revisto o horário da farmácia central. Às 7 estamos indo para o trabalho e às 16 estamos saindo. Fica difícil, sempre atraso a minha medicação por conta disso. Olha, Sueli, eu sou obrigado a concordar que é um ponto que nós precisamos avaliar com calma, ver qual é o melhor horário. Não é uma coisa que depende só vamos fazer a partir de amanhã. Tudo isso envolve uma logística de medicamento, horário de recebimento, forma de distribuição, quantidade de funcionários. Toda farmácia tem que ter um funcionário responsável ou vários funcionários responsáveis, e isso precisa ser muito bem medido. Não adianta prometer sem poder fazer. Mas eu acho uma justa reclamação. Agora tem aqui a Soraya Escoura. Por que precisamos acionar o Concilia para receber determinados tipos de suplementos alimentares ou remédios? Olha, Soraya, o que acontece é que a rede pública, não só municipal, ela tem o que a gente chama de cesta de medicamentos. Tem determinados medicamentos que são aqueles que o Estado, o município, tem por obrigação fazer a distribuição. E alguns outros que não estão nesta responsabilidade. O Concilia é uma forma de você avaliar a real necessidade socioeconômica, se aquela pessoa realmente precisa daquilo, e tentar dar uma solução dentro da possibilidade econômico-financeira da prefeitura também. Então, e uma outra coisa importante, que não está aqui na sua pergunta, mas eu vou me antecipar, é não confundir o que é municipal com o que a gente chama de remédio de alto custo. Remédio de alto custo, a prefeitura faz exclusivamente a distribuição. A prefeitura não compra e nem repassa esses remédios ou escolhe quem vai receber. É o Estado que manda para a prefeitura e nós cedemos o nosso espaço para fazer a distribuição. São remédios extremamente caros, que têm dias específicos para serem distribuídos, senão eles são devolvidos para a central. Então tem que ficar bem atento a não confundir os medicamentos que são da cidade, de responsabilidade do município, e aqueles que são de responsabilidade do Estado. Tem uma outra pergunta aqui, que é do Fernando Camacho, e eu achei uma pergunta muito interessante, até porque, Fernando, a nossa administração não tem receio de fazer nenhum tipo de resposta, nenhum tipo de questionamento. Eu vou ler para vocês a pergunta, não só a pergunta, mas a forma que o Fernando fez a pergunta. Senhor prefeito, deveria se preocupar mais com a saúde. Atendimento péssimo na UPA. Fiquei mais de 2 horas com a minha mãe passando mal aqui sem atendimento. Ao invés de gastar 1 milhão na praça e mercado, gastasse na saúde pública. Olha, Fernando, eu posso te dizer que existem diversas maneiras de se fazer um questionamento.
E eu acho que em nenhum momento a nossa prefeitura, o nosso governo, tratou você ou tratou alguém da sociedade dessa maneira para receber esse tipo de forma de se perguntar. Em relação às praças e ao investimento, eu vou fazer um convite para você, que é abrir junto comigo, centavo por centavo, de cada real que foi gasto nas nossas obras públicas. Eu tenho orgulho, Fernando, imenso, de ter passado 3 anos nessa prefeitura e não ter um único processo por corrupção, uma única acusação de desvio de dinheiro público. Mas a gente sabe muito bem como que era antes, né, Fernando? Então, essa é uma questão que eu respondo com muita tranquilidade. Primeiro, que nós temos um governo honesto, um governo que tenta fazer o melhor e a maior quantidade possível com dinheiro, que é um dinheiro público. E outra informação que é importante, Fernando, é que dinheiro que vem para o turismo tem que ser investido no turismo. Não tem nenhuma relação com o dinheiro da saúde. Mas eu fui um pouco mais longe, Fernando. Eu fui avaliar a sua pergunta e fui procurar nos nossos formulários o que realmente aconteceu com a sua mãe. Na pergunta você disse que ela esperou 2 horas. E aí, Fernando, eu também vou ser obrigado a dizer que, na verdade, sua mãe esperou 25 minutos. Porque nós temos hoje um controle absoluto das pessoas que entram, a hora que elas são atendidas e o tempo que elas demoram para ser atendidas pelo médico. Vamos sempre lembrar que o atendimento é contado a partir do momento que a pessoa chega, se apresenta para fazer o seu cadastro e é recebido para a triagem. E aí, Fernando, eu preciso te dizer que a sua mãe chegou às 8h19 no UPA e ela passou pela triagem às 8h44. Isso não dá 2 horas, Fernando, dão 25 minutos. E quando ela passou pela triagem, ela recebeu uma pulseira verde. Vamos voltar lá atrás para dar uma olhada nas pulseiras? Olha lá o que é pulseira verde. Talvez, Fernando, ela estivesse numa situação que ela pudesse ser muito bem atendida numa unidade básica de saúde. Você imagina quanta gente mais grave pode ter deixado de ser atendido, já que ela podia ter passado numa unidade básica de saúde? Mas mesmo assim, nós fazemos a nossa obrigação. E como você vê aí na tela, ela poderia, pela gravidade ou não do seu quadro, esperar até 120 minutos. E não foi o que aconteceu. Ela passou pelo médico às 10h42, o que dá 118 minutos. Significa que ela foi atendida dentro do prazo preconizado e, ao invés das 2 horas, Fernando, ela esperou 25 minutos. E mais, recebeu todo o atendimento e a medicação condizente com os sinais e os sintomas dela. É esse tipo de informação, é esse tipo de forma que nós precisamos mudar, virar um pouco a página, prestar mais atenção, ser mais solidário em relação às pessoas, saber que existem talvez algumas pessoas que precisem mais do que a gente. E nós, como homens públicos, temos que fazer escolhas, Fernando. Então, se for para fazer escolha entre atender uma urgência e uma emergência e atender uma pessoa que pode esperar em detrimento, em favor da outra, nós sempre vamos optar, Fernando, por atender aquela que vive uma emergência e pode morrer. Por isso que é sempre muito bom fazer esse tipo de questionamento. E eu não tenho raiva não, Fernando. Eu agradeço até a maneira como você colocou, até para devolver de forma diferente daquela que você fez, que nós temos obrigações sim, como homem público, de dar respostas, mas também existem formas de se colocar. Eu penso em fazer uma cidade única, entre nós, entre vocês. Esse estilo de agressão não leva a nada. E aqui está a resposta. Eu peço desculpas pela sua mãe, pela forma pouco educada que você estabeleceu esse relacionamento. A Salete colocou aqui, é verdade que foi contratado pediatra sem especialização? Não, Salete, não é verdade. Então, eu acho que eu já respondi algumas perguntas suas, eu entendo a sua preocupação, mas é bom você perguntar, pergunte para a gente, se você tiver alguma dúvida, manda pelo nosso WhatsApp, mas com certeza absoluta, nós hoje temos uma tranquilidade do nosso corpo técnico. E também não temos receio de passar a mão na cabeça de ninguém. Se existir alguma coisa que a gente não concorde, vai ser aberta uma sindicância. Se essa sindicância apontar alguma coisa, nós vamos ser os primeiros a punir e os primeiros a advertir aqueles
nossos funcionários que a gente acha que não agiram bem. E já fiz isso com muitos, viu, Salete? Pode ficar tranquilo em relação a isso. Quer dizer, a gente não consegue responder por mais de 1.300 funcionários que têm a saúde, mas a gente consegue sim tomar medidas drásticas quando algum desvio de conduta foi constatado. E assim já foi feito com muitos. Só para encerrar agora a nossa live, primeiro eu agradeço todos aqueles que participaram, aqueles que estão junto com a gente. Alguns fizeram alguns encaminhamentos individuais. Eles serão respondidos sim, só manda para a gente o nome completo e a data de nascimento, que nós vamos dar a devolutiva. Só que a gente não pode expor o nome de pacientes aqui numa apresentação pública. A todos vocês, fica aqui o meu muito obrigado, o agradecimento profundo daqueles que participam e até a possibilidade de passar informações para que vocês nos ajudem a construir uma cidade melhor. Eu sempre digo que eu acredito, tenho sonhos, tenho esperança e vejo uma Itu com muito futuro e com muita capacidade de ser uma cidade cada vez melhor. Muito obrigado a todos vocês.